Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, todos vocês que acompanham a nossa igreja. Nós louvamos a Deus por ser uma igreja pequena, mas temos aí já muitos irmãos nos acompanhando também, cerca de 150 inscritos aí. Estamos trabalhando através da internet, pregando o Evangelho, falando de Jesus, abençoando vidas. E esta manhã, mais uma vez, nós vamos estar no nosso estudo bíblico, todo domingo de manhã, 9h30, estudo bíblico. Estamos estudando cada livro da Bíblia, eu e Pedro Gabriel, estamos revezando Antigo e Novo Testamento, e estamos aí devagar, mas nos alimentando da Palavra de Deus, que é isso que é necessário, é isso que nós precisamos. Hoje teremos mais uma aula, que é o livro de Lucas, o Evangelho que Lucas escreveu, esse Evangelho que tanto abençoa a igreja. Nós vamos meditar nele hoje. E lembrando com muita alegria que hoje, 18 horas, nosso culto presencial, nossa igreja estará presente. Começamos domingo próximo passado, foi uma festa, uma alegria, com todos os cuidados. Você vá ao templo, use a sua máscara, não esqueça. Teremos lá todo o cuidado de higiene, álcool, tudo que for preciso, álcool gel e o termômetro, enfim. Pode ir ficar à vontade para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Hoje, às 18 horas, não perca o culto de louvor, de pregação da Palavra de Deus. Ok, querido? Nós vamos... Eu quero lembrar também a você, já na terça-feira, 20 horas, nossa reunião de oração. Estamos orando toda terça-feira à noite. E na quinta-feira é o culto de pregação da Palavra de Deus, o culto da semana. Você pode participar também pela internet. Sábado, 18 horas, adoração, um culto de adoração, nosso encontro com Pedro Gabriel. Domingo pela manhã, 9h30, e à noite, 18 horas, juntos louvando, glorificando o nosso Deus. Esse é o nosso trabalho, é o que estamos fazendo. Temos aí um concurso bíblico, 20 perguntas por semana, você pode participar também. E o nosso relógio de oração, 24 horas em oração. Temos irmãos orando a cada hora, clamando a Deus pela salvação de Olinda, do Recife, do Nordeste, no Brasil. Participe conosco. E essa é a obra de Deus, é pregar o Evangelho, é adorar a Deus e orar sem cessar, conforme vamos ver hoje que Jesus nos ensinou. Quero lembrar os queridos irmãos da nossa igreja sobre a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. Se você tem para ou depositar ou para entregar hoje à noite no dízimo, fique à vontade, mas nós precisamos manter a casa de Deus em ordem. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor abra as portas, que haja prosperidade na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos começar a nossa aula, um resumo do Evangelho de Lucas, são 24 capítulos, nós vamos fazer um resumo, vamos aproveitar o máximo aqui que podemos, tá? Não tem como em uma aula, 50 minutos, a gente estudar tudo, é uma riqueza tremenda, o Evangelho de Lucas, assim como os outros também e toda a Bíblia. Mas vamos orar antes, vamos fazer uma oração. Quero convidar você para orar. Pai querido, pedimos que o Espírito Santo que está conosco venha nos ajudar esta manhã, para que possamos meditar na Tua Palavra. Ao ouvir, dá-nos um coração, Senhor, quebrantado, humilde, e colocar em prática em nossa vida. Senhor, não adianta nada, não adiantará nada para nós apenas ouvir, conhecer a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas da Tua Palavra, se não vivermos. Então muda o nosso coração, perdoa-nos, lava-nos com Teu sangue, e que o Espírito Santo nos dê ouvidos ungidos, uma alma aberta, livre para ouvir a Tua voz e Te obedecer. Dá-nos um coração quebrantado, humilde, Senhor, e que possamos levar esse Evangelho que salva, que liberta, que transforma, que abençoa a vida das pessoas, Senhor, de todo o nosso coração para aqueles que não conhecem. Fala ao nosso coração, nos ajuda a aprender e viver a Tua Palavra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia aí, Evangelho, Lucas, tá? Eu estou aqui com a NVI, a minha página 965.
Mateus, Marcos, Lucas, né? São os 3 evangelhos sinóticos. E nós vamos começar aqui em Lucas, lendo a razão desse livro, entendendo por que Lucas escreveu esse livro e por que ele foi tão profundo ao pesquisar e transmitir essa mensagem. Capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Veja, querido, Lucas, esse querido irmão nosso aqui, ele está dando a razão aqui porque escreve o seu evangelho, um evangelho muito lindo, muito profundo, que tem abençoado a igreja nesses 2000 anos, que continuará abençoando a nossa vida. O mundo inteiro tem sido abençoado por essa mensagem. E ele está dizendo aqui que ele fez uma investigação, ele fez uma pesquisa profunda para transmitir aqui para o excelentíssimo Teófilo. Quando a Bíblia usa esse termo excelentíssimo, se trata-se de uma pessoa nobre. E esse Teófilo, um gentio, que conheceu a Jesus, estava ouvindo falar de Jesus, daquilo que ele fez, aquilo que ele realizou. E Lucas agora está se comprometendo a transmitir para ele tudo que realmente aconteceu, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus realizou, tudo que ele fez no período de sua vida aqui. E ele fez isso com muita profundidade, com muito amor, com muita oração, porque além de saber dos acontecimentos, Lucas acompanhava tudo sobre Jesus e o que ele realizava, mas também ele ouviu dos apóstolos, ele foi um companheiro do apóstolo Paulo em muitas viagens missionárias, então ele ouviu, aprendeu muito com Paulo, com os apóstolos, você imagina. Então, apesar de todo, além de todo o seu conhecimento, ele procurou pesquisar mais profundamente para relatar para o excelentíssimo Teófilo, essa pessoa nobre que queria conhecer mais a Jesus. Então ele, na sua profundidade de pesquisa, de estudos, na sua investigação, ele nos apresenta aqui, são 24 capítulos, não tem como a gente ver tudo hoje, mas vamos correr aqui um pouquinho para a gente alcançar o máximo possível e que cada um desses textos lidos, tudo que nós falamos aqui, seja para edificação da igreja, seja para nós amarmos mais a Jesus, obedecermos e levar este evangelho para que outros o conheçam também. Esse evangelho atinge o mundo inteiro, ele faz essa pesquisa para Teófilo, mas a igreja em todas as épocas tem sido abençoada. Alguém chegou a dizer que Lucas, este evangelho, é o livro mais belo do mundo. Alguém usou essa expressão devido à beleza, como Lucas nos apresenta Jesus e a sua vontade. Nós sabemos que temos 4 evangelhos, o de João, que é um evangelho único que ele apresenta diretamente Jesus como Filho de Deus para o mundo inteiro. Podemos resumir o evangelho de João, ele quase que pinta o retrato de Jesus em várias, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou o caminho, mas ele resume tudo em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João foi assim, apresenta Jesus como o Filho de Deus, e o mundo inteiro, o coração de João era do tamanho, né? Ele queria alcançar todo mundo,
E esse Evangelho de João tem alcançado o mundo inteiro. Quantos milhões e milhões e milhões de pessoas nós vamos conhecer lá no céu, porque foram salvos por esse Evangelho que João escreveu. Mas os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são três evangelhos sinóticos. Os três viram a mesma coisa e cada um conta do seu jeito. Junta tudo, é a vida de Jesus, quem é Jesus, tudo que ele fez. Um vai completando o outro. Mas Lucas, ele foi tão profundo, ele como uma pessoa que pesquisou profundamente, que praticamente os ensinamentos de Mateus e Marcos englobou no evangelho de Lucas. E mais outros que ele ouviu, que ele aprendeu e transmite para Teófilo e para o mundo. Para relembrar, Mateus escreve aos judeus, apresentando Jesus como rei, ele é o rei. Marcos apresenta Jesus aos romanos como o Senhor Todo-Poderoso. Marcos, aquele jovem impetuoso. E Lucas apresenta Jesus aos gentios, ele é o Filho do Homem, ele é que se fez o homem perfeito para ir àquela cruz, transformou-se no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como Deus, como um homem perfeito para morrer, dar a sua vida em nosso lugar, para nos perdoar, nos transformar em filhos, nos dar o seu Espírito e o direito à vida eterna. Então Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, ele apresenta não apenas como Deus, mas como este homem, esse Deus que se fez homem por amor a cada um de nós para nos salvar. E ele apresenta as emoções de Jesus, as alegrias, as tristezas, a dor, os sentimentos de Jesus. Ele procura apresentar Jesus como ele é, da maneira como ele nos amou. Queridos, vamos avançar aqui um pouquinho, lembrando que que Lucas nos apresenta a vida de João Batista, o seu nascimento. Por que ele fala tanto de João Batista no início, antes do nascimento de Jesus? Porque João Batista foi o precursor, aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Ele chamava os judeus, chamava todos para se arrependerem, porque estava chegando Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que viria para perdoar, para transformar a vida das pessoas. Ele chamava todos ao arrependimento. Esse é o trabalho de João Batista, o precursor. Então Lucas fala sobre o nascimento, sobre os seus pais, o seu trabalho, o seu ministério. Ele fala quando Jesus se apresenta, no início do seu ministério, Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado nas águas. E quando foi batizado, ele viu sobre Jesus uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, e a voz que dizia: "Este é o meu filho amado". Aí ele ouviu: "É esse que eu me agrado, que me compraz, o meu prazer está nele". João Batista ouviu a voz de Deus confirmando que ali estava o Filho de Deus, Jesus, o Filho do Homem, o Salvador do mundo. Nasce Jesus, Lucas conta assim sobre o anjo falando com Maria, o nascimento de Jesus, a ida de Nazaré, vai para o Egito, Herodes queria matá-lo. Ele conta minuciosamente a genealogia de Jesus e chegou como o Messias, o Salvador do mundo. Por quê? Porque Lucas não apenas ele cria em Deus de todo o seu coração, mas ele compreendia que Jesus Jesus conhecia o homem, a natureza do homem pecaminosa, carente, que precisava ser salvo. Então Lucas quer apresentar Jesus como aquele que ama, aquele que está junto, aquele que está presente, que veio para abençoar e alcançar a todos. Veja, ele cita aqui, Lucas, que Jesus vai em torno dos desprezados, aquelas pessoas desprezadas que o judaísmo não dava muita atenção, os judeus, muitos orgulhosos, não davam atenção. Fala das mulheres que eram totalmente marginalizadas, não tinham valor na sociedade. Lucas apresenta como Jesus cuidava, se preocupava. As crianças, os leprosos, que já viviam fora da cidade, fora dos muros, para não contaminar as pessoas. Quantos leprosos Jesus curou, quantos endemoniados. Então, Lucas vai apresentando assim de uma forma bem simples e ao mesmo tempo muito profunda quem é esse Jesus. Não apenas o Rei, o Senhor, o Criador, aquele que sustenta, aquele que realiza, que faz todas as coisas, mas aquele que nos ama, que tem prazer em estar conosco.
nos ajudar, de nos levantar, aquele que está fraco, aquele que está caído, honrando aqui os publicanos, os pecadores. Ele estava junto, fazia refeições com o propósito de revelar o seu amor, a sua salvação para todos, valorizando as mulheres, as crianças, os endemoniados. Quantas pessoas endemoniadas à margem da sociedade. Jesus chegou para abençoar, para curar. Aquele leproso conseguiu chegar perto dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu não tenho família para me ajudar, a saúde não me ajuda, eu não tenho dinheiro, o judaísmo, a religião, ninguém me ajuda, mas se quiseres. Jesus impôs as mãos sobre aquele leproso e curou, e o homem ficou totalmente curado. É esse Jesus que Lucas nos apresenta. Esse Jesus que realiza tantos milagres. Eu dei uma adiantada aqui nos primeiros capítulos. Vamos para o capítulo 7. Abre aí no capítulo 7. Quando nós vamos ver aqui os milagres que Jesus realizava. Milagres tremendos. E muitos desses milagres que você vai encontrar aqui no Evangelho de Lucas, você não encontra nos outros evangelhos, por causa da profunda pesquisa e investigação que Lucas fez. Por exemplo, Lucas 7, de 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Jesus ia de cidade em cidade, né? E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. O enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus olhou para aquela mulher, o seu filho morto ali no caixão, ele teve compaixão, ele disse: não chore. Mas como não chorar? Meu filho morreu, sou viúva. Não chore. Por que ele disse isso? Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas, e Lucas ficou sabendo e registrou no seu evangelho. Imagine que alegria daquela mãe, uma viúva, estava sozinha, tinha o seu filho e o filho morre. Jesus simplesmente, por compaixão, por amor, o seu poder, a sua autoridade, mandou que a vida voltasse para aquele menino e ele volta a viver e a alegria volta para o coração daquela mãe. Você imagina o quanto ela saiu por aí espalhando, falando de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, que chegou para implantar o seu reino, para nos colocar na sua presença. Queridos, por tudo isso e muito mais, Lucas vai na vida de Jesus e encontra algo muito profundo, um exemplo muito profundo que ele deixou para mim, para você e para todos nós. E esse ensino de Lucas tem abençoado a igreja, que você possa ouvir, guardar e não esquecer nunca mais. É sobre a vida de oração. Jesus, o próprio Deus, mas apresentando-se como Filho do homem aqui, que viria para sofrer, para morrer, para sentir a nossa dor, nossas angústias, nossas tristezas. Ele já sentiu tudo isso, ele absorveu tudo sobre isso. Mas ele fez questão de nos deixar o exemplo, que ele mantinha uma vida de oração. Ele ficava diante de Deus em oração. Vamos ver isso aí? No capítulo 9, abre aí no capítulo 9, 28 e 29. É aquela passagem da transfiguração. Olha como aconteceu. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Subiu a um monte para orar. Jesus realizava muitas coisas, milagres, muitos ensinos. Pegou aqui os seus discípulos mais próximos, subiu ao monte e foi orar. Foi falar com Deus, renovar a sua fé. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou
e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. O restante do texto, você sabe, ou quem não conhece, apareceram ali naquela visão que Pedro, Tiago e João viram. Moisés e Elias estavam conversando, Pedro empolgou-se, queria fazer 3 tendas ali para eles, mas uma voz disse, a voz do Senhor veio e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Elias, representando os profetas, teve o seu tempo, Moisés, a lei passou, mas agora o Senhor fala, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouça a voz de Jesus, guarde no seu coração, meu irmão, minha irmã. A Igreja Cristã Nova Vida, em Olinda, no Brasil, a Igreja do Senhor, ouça a palavra do Senhor e guarde no seu coração. Isto aconteceu, ele transfigurou-se, mostrando a sua glória ali, porque ele estava em oração. No capítulo 11, estamos no capítulo 11, são 24 capítulos. Outro exemplo de oração. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Ele estava orando, os discípulos viram, o Senhor nos ensina a orar. Que tenhamos também esse desejo. Pedir, Senhor, me ensina a orar, a clamar a Deus, a orar pela minha família, pela minha cidade, pelo meu país. Vamos lá para o 22, dá um pulinho para o 22, depois nós voltamos. Mas no 22, 31, tem outro ensinamento sobre oração que Jesus nos deixou. Capítulo 22, 31. Olha que ensinamento tremendo. Simão, Simão, Jesus estava dizendo, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus está dizendo, Simão, Satanás me pediu para peneirar, para tentar vocês, para ver se vocês resistem. E eu intercedi ao Pai por você, para vocês não caírem em tentação. Queridos, esse foi um dos exemplos que Jesus disse. Porque nós temos que orar para nos colocar diante de Deus, permanecer firme diante de Deus. E também para ajudar nossos irmãos, orar uns pelos outros na igreja. Nós estamos na igreja aí trabalhando e nos encontramos aí, cada um tem um dom, tem o seu ministério, está produzindo no reino de Deus. Então vamos estar orando uns pelos outros. A liderança, homens, mulheres, jovens, crianças, os ministérios, um orando pelo outro, cobrindo em oração, para que Satanás não venha nos tentar e nos destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é mais um ensinamento que Lucas fez questão de registrar no seu evangelho. E interessante que essa pesquisa de Lucas, que ele prometeu ao excelentíssimo Teófilo, foi tão profunda que existem ensinamentos que você só encontra aqui. Por exemplo, no capítulo 14, Lucas, está acompanhando aí? 14, o versículo 15, a parábola do grande banquete. É uma dessas aqui. No capítulo 15, passe uma página aí, tem aqui sobre a parábola do filho perdido, aquele jovem que tinha a sua família e queria aproveitar a vida, queria desfrutar dos prazeres da vida e pede ao pai a porção da sua herança. Ele pediu, o pai deu e ele foi, perdeu-se completamente, longe de Deus, longe da presença do seu pai, sem cuidados, e começou a sofrer, até que um dia ele arrependeu-se, disse, eu vou voltar para o meu pai. E voltando, o pai recebeu de braços abertos, abraçou, fez uma festa para ele. E a história continua, porque o filho mais velho estava lá, ouviu sobre aquela festa,
e ficou zangado. Por que meu pai está fazendo festa para esse menino aí, que foi embora, gastou todo o dinheiro, com farras, com prazeres da vida? Um segundo filho que estava assim, cheio de ingratidão no seu coração. E o pai, meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu, meu filho. Por que você está assim? Então são ensinamentos que Lucas faz questão de deixar. Que Jesus estava de braços abertos, pronto para perdoar. Tanto aquele filho que queria ir para os prazeres da vida, como aquele que estava em casa, mas ingrato. O pai abraçou, perdoou, estava pronto a ajudar. Assim, que Lucas transmite esse Espírito de Jesus, o Filho do Homem, que veio para viver, para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação e a vida eterna. Ele ensina no capítulo 17, eu estou correndo aqui por causa do horário, tá? No capítulo 17, o versículo 20. Capítulo 17, 20. Sobre a vinda do reino de Deus. 17, de 20 a 24. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas faz questão de trazer esse ensino de Jesus. O reino de Deus está entre nós. Onde Jesus está, onde ele está governando, ali está o reino de Deus. Então vamos viver na presença de Deus, de joelhos, tendo Jesus Cristo como nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida. Então o seu governo, a sua palavra irá nos dirigir, o seu Espírito irá nos orientar, nos fortalecer, nos alimentar. O reino de Deus está entre nós. Que não estejamos aí correndo de um lado para outro, procurando essa igreja ou aquela, esse pastor ou aquele. Vamos ficar na presença do nosso Deus, ouvindo, obedecendo a sua palavra. E continuando aqui, Jesus está, em tudo isso que ele está fazendo desde o início do seu ministério, ensinando. Quantos ensinamentos para a nossa alma, para o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso caráter, como no início, sobre a ansiedade, não viver ansioso, não viver preso ao dinheiro, aos bens dessa vida, mas deixar o nosso coração livre. Ele tanto trata do nosso corpo, da nossa mente, como também da nossa alma, do nosso interior, para vivermos na sua presença. Ele realiza milagres, curando cegos, doentes, endemoniados, e nisso ele está caminhando para Jerusalém. É lá que ele quer ir. Ele quer terminar os seus dias lá. Ele veio para isso. O Filho do Homem veio para ir àquela cruz como Cordeiro de Deus, puro, imaculado, santo, que irá derramar o seu sangue e dar a sua vida em nosso lugar. Ele está caminhando. Quando chega aqui no capítulo 19, procure aí, 19, 41. Capítulo 19, 41. Estamos chegando lá, tá vendo? 19, 41. Diz assim: ele caminhando para Jerusalém, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou. Olha o sentimento que Lucas descreve. Jesus chorou. Olhando para Jerusalém, Jesus chorou. Cidade dos profetas, da palavra de Deus. Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu.
Jesus profetiza para a cidade de Jerusalém que eles seriam destruídos, como foram tantas vezes por causa da desobediência à palavra de Deus. Nós vemos Israel, no Velho Testamento, destruído dezenas e centenas de vezes pelos inimigos, porque pecavam, se afastavam de Deus, esqueciam de onde o Senhor os tirou, conduzindo pelo deserto, tirando da escravidão do Egito, colocando numa terra que mana leite e mel, onde o Senhor organizou a nação, mas desobedeciam, abandonavam a Deus, iam servir outros deuses. E assim também agora Jesus está lamentando sobre Jerusalém. Lucas faz questão de dizer sobre isso. Virão, dizem que vocês serão destruídos, os inimigos virão, vão fazer trincheiras. Olha os detalhes que Lucas foi buscar, que Jesus ensinou. Eles vão armar trincheiras, não vai ficar pedra sobre pedra, vocês serão destruídos, serão mortos, seus filhos, por causa da desobediência. Queridos, que esses ensinamentos tragam um temor no nosso coração, para não vivermos em pecado, para não cairmos em tentação, mas vivemos em oração, como Jesus nos ensinou, ouvir a sua palavra e obedecê-la, dobrar os nossos joelhos, orar, viver na presença de Deus, porque nós servimos a um Deus santo, que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Mas ele vai caminhando, vai ensinando, vai curando, vai libertando, abençoando vidas, bons e maus, todos que ele encontrava, ele estava pronto para abençoar, ele veio para isso. Ao mesmo tempo, aumentando a sua comunhão com os seus discípulos, com a sua igreja, com os 12 que estavam seguindo, outros que estavam seguindo também. E chegando ao capítulo 22, estamos chegando lá. No versículo 19, ele faz questão de participar da ceia. 17, versículo 17. A ceia, ele organizou a ceia, os discípulos ali com ele, pão, vinho, o símbolo de comunhão, refeição, óleo nos olhos, como que dizendo, eu quero viver assim com vocês, aqui e na eternidade. Vamos relembrar? 22:17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. É por isso que nós participamos da Santa Ceia na casa de Deus. Quando comemos o pão, nos lembramos do corpo de Jesus que ele entregou naquela cruz, voluntariamente, uma vez, para levar sobre si todos os nossos pecados e as nossas dores. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramando em